E se eu te dissesse que tem como a gente identificar padrões do comportamento do mercado de ações ao longo do tempo de acordo com seus respectivos meses? Bom, esse foi o estudo que a gente fez no relatório chamado Trending Insights, em que eu fiz uma análise sobre a sazonalidade do Ibov e o efeito barômetro. Nesse vídeo eu vou explicar para você se existe uma relação entre o comportamento do Ibov e os meses de referência. Parece estranho a gente pensar na ideia de que talvez exista uma sazonalidade, de que o mercado existe algum padrão dependendo do período de tempo que a gente está falando. Mas se você para pensar, faz bastante sentido. Pensa o mercado de commodities, por exemplo. Dependendo da época de colheita, dependendo da época de produção, você vai ter determinados padrões de preços que são formados. No mercado de ações, existe uma lógica também por trás disso. A gente não sabe ao certo quando que começaram os estudos de sazonalidade, mas com certeza o analista técnico mais famoso sobre esse assunto é um cara chamado Yale Hirsch, que ele começou lá na década de 70 a publicar o Stock Traders Almanac, que é como se fosse uma espécie de calendário de todos os efeitos de sazonalidade que acontecem no mercado americano. Quais são os meses que o mercado americano sobe mais, quais são os meses que o mercado americano cai mais, quais são os meses mais fortes e os meses mais fracos. E eu reproduzi esse estudo aqui para o Ibov. Então vamos lá. Bom, nessa primeira tabela a gente está vendo a performance do Ibov por mês e ano. Eu peguei aqui desde 1996, ou seja, a gente está olhando a performance do Ibov nos últimos 30 anos a cada mês. Você consegue enxergar algum padrão nisso aqui? Bom, de maneira geral, eu peguei de 96 para frente justamente pela questão da moeda, que a gente tem o plano real ali em 93 para 94 mais ou menos, então não fazia sentido a gente pegar um histórico maior do que isso. Olhando de maneira geral, a gente já consegue ver algumas coisas bem intuitivas. Existe uma máxima no mercado financeiro que se fala do sell in May and go away, ou seja, venda em maio e vai embora, que justamente reflete a ideia de que a gente tende a ter um mês de maio um pouco pior para o mercado de ações. Num primeiro momento, a gente consegue ver isso de certa forma. Para vocês terem uma ideia, de 2010 até 2018, todos os meses de maio foram negativos. Mas eu vou trazer um pouco mais de informação e um pouco mais de dado aqui para vocês. Começando pelo mês de janeiro. O mês de janeiro nos últimos 30 anos tende a ser um dos meses mais fortes do ano quando a gente olha historicamente. Para vocês terem uma ideia, o retorno médio do Ibov é de cerca de 2,67% nesse período. Quando a gente olha dos últimos 31 períodos que a gente tem, ou seja, de 1996 até agora, nós temos ali 15 vezes ele foi positivo, ou seja, 48% das vezes foi positivo. Apesar de ser só 48%, o retorno médio é 2,67%. Quando a gente compara com os outros meses do primeiro trimestre, a performance de fevereiro e março tende a ser um pouco pior, com retorno médio de 1,45 e 1,41. Ou seja, geralmente, quando a gente pensa na ideia também de macro e etc., qual seria o sentido por trás disso, janeiro tende a ser um mês em que os investidores eles se posicionam a favor de um cenário do ano. Ou seja, é quando os investidores estão fazendo a alocação estrutural deles, pensando no que pode acontecer ao longo do ano. O desvio padrão é alto, ou seja, desvio padrão é o quanto que varia em relação a esse retorno médio, mas isso serve aqui como uma boa referência. E depois eu vou falar uma coisa especificamente para janeiro, para quem ficar até o final do vídeo. Quando a gente vai para o segundo trimestre, pegando os períodos de abril, maio e junho, a gente tem um abril que costuma ser positivo, tem um retorno médio de 1,92. E olha que interessante, nós temos ali 63% das vezes o mês de abril fechando no positivo. É um percentual muito alto. Para vocês terem uma ideia, dos últimos 19 vezes nós tivemos um abril positivo nos últimos 30 anos. Quando a gente olha para os outros meses desse trimestre, a gente consegue ver que maio e junho são meses que costumam ser um pouco mais fracos. Maio com retorno de menos 0,41 e junho com retorno de mais 0,44, praticamente no 0 a 0. Se a gente for tentar estabelecer uma relação, a gente tem ali, primeiro, passado aquele primeiro trimestre, o posicionamento do mercado como um todo, abril, maio e junho, geralmente a gente não tem tanta coisa acontecendo, o que pode refletir nessa performance, especialmente ali mais de maio e junho, um pouco menor. Também é um mês que já está próximo de começar as férias de meio do ano, enfim, você tende a ter uma redução do fluxo global. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem a máxima do sell in May and go away, venda em maio e vai embora? Parece fazer sentido, porque a gente tem um retorno médio de menos 0,41 em maio e somente 43% das vezes nós tivemos um fechamento positivo. Se a gente olha ao longo de todos os meses, é uma das menores probabilidades, é uma das menores vezes que a gente tem meses fechando no positivo.
apenas 43%, ou seja, 57% das vezes, maio fechou no negativo. Indo aqui para o terceiro trimestre, a gente também tem alguns resultados mistos. O primeiro mês do trimestre também é um mês que tem um retorno médio positivo de 1,51, fechando em alta em 67% das vezes, que é uma probabilidade ali bem elevada. Os outros meses são um pouco mais leves. Nós temos agosto caindo 0,66 em média e setembro subindo 0,12, que é praticamente 0 a 0, ainda mais quando a gente considera o desvio padrão. E para chegar no final do ano, no último trimestre, aí a gente tem uma performance impressionante. Outubro tem um retorno médio de 1,39 positivo em cerca de 67% das vezes. Novembro tem um retorno médio, acreditem ou não, de 3,42%, fechando no positivo em 60% das vezes. E dezembro tem um retorno médio de 2,99, quase 3%, com fechamento, 70% dos fechamentos no positivo. O que isso diz pra gente? É muito comum no mercado a gente falar da tal da puxada de final de ano, que seria basicamente porque você está chegando perto do fechamento do ano, você tem os investidores encerrando diversas posições, ou até mesmo aqueles que têm uma perspectiva positiva fazendo as suas últimas compras, fazendo uma última puxada no mercado, e de fato faz sentido, né? Lembrando, o retorno médio 1,39, 3,42 e 2,99 é um dos maiores da série que a gente tem aqui. E também chama atenção a probabilidade, 70% das vezes fechou em alta no caso de dezembro. Faz sentido, teoricamente, você estar comprado no final do ano no mercado de ações. Um ponto importante sobre esses estudos, vale cravar e operar somente por causa disso? Não. Lembrando, a gente está falando de probabilidades, desvio padrão e o que aconteceu no passado. Não quer dizer que necessariamente vai acontecer no futuro, mas é uma referência. Eu costumo falar que o estudo da sazonalidade, ele te dá o vento, qual que é o vento para aquele mês, e também você consegue ajustar um pouco expectativas de meses que tendem a ser melhores e meses que tendem a ser piores. Mas lembra que eu falei com vocês que tem um fato sobre janeiro muito curioso que eu ia trazer aqui no final do vídeo? É o que a gente chama do efeito barômetro de janeiro. O que é esse efeito barômetro de janeiro? O Yale Hirsch, que é o que produz o Stock Trader Almanac, ele publicou na edição de 1970 comentando sobre um padrão que ele descobriu, tá? Que é o efeito barômetro de janeiro. Ou seja, o que ele quis dizer é que no mercado americano, quando nós temos janeiro fechando no positivo, nós temos uma tendência do ano inteiro fechar no positivo. Voltando para aquela tabela que eu mostrei para vocês, o que ele está querendo dizer é que quando janeiro fecha no positivo, nós deveríamos ter uma tendência do ano inteiro fechando no positivo. Isso, de certa forma, conversa um pouco com a ideia de que em janeiro o mercado se posiciona a favor de um cenário macro, de um cenário de uma tendência estrutural, e que isso, de certa forma, refletiria o sentimento dos investidores para o mercado naquele ano. No mercado americano, isso aconteceu cerca de 70% das vezes quando a gente olha os últimos 50 anos. Será que isso faz sentido para o mercado brasileiro? É isso que eu trouxe aqui para vocês também. Olhando na sequência aqui no relatório, nós temos na tabela 3 o estudo do efeito barômetro de janeiro. O que eu fiz aqui? Basicamente, eu peguei como que foi o fechamento de janeiro dos últimos 30 anos, né? Então de 96 até 2026, e também como que foi o fechamento do ano. Ou seja, quanto que o Ibov fechou em 96, 97, 99, 2001, 2006, enfim, pegando somente os meses que fecharam no positivo, né? Os meses em que janeiro fechou no positivo. E o que é curioso? Nós temos ali cerca de 14 dados, ou seja, nos últimos 30 anos, janeiro fechou no positivo cerca de 14 vezes. A pergunta que eu queria responder é quantas vezes ele fechou no positivo em janeiro e fechou no positivo também no final do ano. Nós temos então 13 observações. Para vocês terem uma ideia, das 14 vezes que janeiro fechou no positivo, de 96 até 2025, nós tivemos 13 vezes em que o ano também fechou no positivo. O único ano que isso não aconteceu foi em 2001, que o mercado caiu cerca de 11,02%. Para quem se lembra, a gente estava ali no auge da bolha da Nasdaq, na bolha do .com. E o retorno médio é de cerca de 39,32%. O que isso está mostrando para a gente? Das últimas vezes, dos últimos 30 anos, quase todas as vezes que janeiro fechou no positivo, o ano também fechou no positivo. E curiosidade ou não, janeiro desse ano, de 2026,
fechou com 12,56% de alta. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você acredita que o mercado vai fechar esse ano no positivo? Pelo estudo de sazonalidade, isso provavelmente aconteceria. Lembrando, a gente não opera isso sozinho, isoladamente. Mas me parece que o sentimento começou positivo para o Ibov. Quando a gente olha para macro, fundamento e até mesmo o lado técnico, isso faz sentido. Por quê? Você tem um movimento de queda do dólar que vem acontecendo desde 2025, você tem uma rotação de fluxo saindo dos Estados Unidos e indo para países emergentes, nós temos a possibilidade de um ciclo de corte de juros à frente e muitas outras coisas para acontecerem também. E aí, gostou desse conteúdo? Diz aí para mim nos comentários se você acredita ou não que o Ibov vai fechar no positivo em 2026. Se você gostou, peço que deixe seu like, comenta, compartilha com seus amigos e eu te vejo numa próxima. Até mais, tchau, tchau.